Hoje vamos falar de CEMIG. A gente tem esse quadro aqui no meu canal que é analisando dividendos. A gente pega 5 critérios, 1, 2, 3, 4, 5, e vamos analisar cada um desses critérios para essa empresa e no final a gente ranqueia ela de 0 a 5 estrelas. Quantas estrelas será que a CEMIG vai ter? E eu tenho aqui comigo o João Daronco, que é nosso analista na Suno, que vai me ajudar hoje. Tudo bom, João? Tudo bem, Thiago? Vamos analisar a CEMIG, essa grande empresa mineira na Bolsa Brasileira. Beleza, vamos direto lá, João. Qual que é o primeiro critério? Ótimo. O primeiro critério ele é o dividend yield, que é a relação entre quanto que a empresa paga de dividendo e quanto que ela vale no mercado. E nesse critério, a CEMIG ela apresenta um dividend yield de quase 14%, bem acima do que a média da Bolsa Brasileira, arrisco dizer bem acima das empresas que a gente analisou nesse quadro. Então, na minha visão, 1 estrela para a CEMIG nesse primeiro critério, Thiago. Beleza, concordo com você. Por enquanto, 1 estrela de 1 estrela. Vamos lá, quais são os próximos critérios, João? O próximo critério ele é o payout, que ele é a relação entre quanto que a empresa tem de lucro e quanto ela distribui desse lucro. Quando a gente pega uma média dos últimos anos, a gente evidencia que a CEMIG consegue crescer o seu lucro distribuindo 50% dele, ou seja, retendo 50%, tendo um payout de 50%. Esse payout ele variou bastante ao longo do tempo, já teve momentos que o payout foi superior a 100%, como em 2016. Entretanto, a partir de 2013, que a empresa começa a fazer a distribuição de dividendos, nenhum momento de payout zero. Nos últimos anos, um payout bastante constante ali, variando entre 50% e 25%. Então, na minha visão, payouts consistentes, variando um pouco entre 50% e 25%, mas ainda assim consistentes e sustentáveis. Então, 1 estrela, Thiago. Para mim, como é que você vê isso? Eu dou 1 estrela aqui, geralmente o critério é se pagou mais do que lucra, eu dou 0, né? Aqui teve realmente uma exceção ali, que foi o ano de 2016, ela pagou mais do que ela lucrou. Só que na minha interpretação, como foi só um ano e faz tanto tempo, né, já faz quase 10 anos, e ultimamente ela tem pagado bem menos do que lucra, eu vou deixar passar e vou dar 1 estrela para a CEMIG aqui junto com você. Ótimo. O próximo critério está relacionado ao histórico de crescimento dessa empresa, e aí a gente tem 2 recortes, né? Até 2016, que a gente tem uma crise generalizada no Brasil, o setor elétrico sofreu bastante por conta de algumas atitudes mais relacionadas a políticas energéticas do Brasil, etc. CEMIG caiu nisso, sofre com isso, e a partir de 2016 a empresa tem conseguido crescer consecutivamente, sucessivamente, a sua rentabilidade, o seu lucro líquido, e com isso o crescimento de dividendos. Então aqui entra uma questão analítica, né? Pós 2016, antes de 2016, etc. Na minha visão, considerando que foi uma crise total do Brasil, eu daria 1 estrela para essa questão de crescimento, Thiago. Não sei como é que você enxerga isso. Eu vou dar 1 estrela aqui também, mas daí a gente vai analisar outro critério, que é a volatilidade dos dividendos, e ali provavelmente a gente vai ser um pouco mais rigoroso. Na hora que a gente analisa o crescimento, de fato, ao longo do tempo o dividendo vem crescendo, com altos e baixos, mas a tendência é que acompanhe o crescimento do lucro. Então, o lucro está sendo recorde, a tendência é que em algum momento os dividendos continuem sendo recordes, e por conta disso eu vou dar 1 estrela também. Ótimo. O próximo aspecto é endividamento, porque ele acaba por suportar a empresa continuar distribuindo esse lucro. Quando a gente olha o endividamento da CEMIG, ele é muito baixo, né? Até poderia ser um pouco mais elevado, isso poderia alavancar os resultados da empresa. Ainda assim, o endividamento muito baixo. Na minha visão, 1 estrela, dívida líquida PL 0,3 é um indicador bem abaixo da média do setor elétrico. Dívida líquida EBITDA 0,9 também bem abaixo do setor elétrico, então tem bastante folga para se crescer esse endividamento ao longo do tempo, Thiago. Eu concordo com você, João. A dívida líquida sobre PL de 0,32 é um número muito abaixo do número que eu considero que é um início de preocupação, que seria se esse número fosse 1. Quando a empresa deve mais do que ela tem de patrimônio, é um ponto de atenção e pode ser que a empresa esteja com uma dívida muito grande. O outro indicador que eu gosto de analisar é a dívida líquida sobre EBITDA. E o que a gente vê ali é 0,90, também bem abaixo do que eu acredito ser um ponto de preocupação. Acima dos 2, liga sinal amarelo. Acima do 3, a empresa tem que ter uma resposta muito boa para esse endividamento que é elevado. Não é o caso da CEMIG, 0,90 está bem tranquilo, e por conta disso daria 1 estrela para a CEMIG no que se refere a endividamento. Até um ponto adicional que para o pessoal ficar ciente, o crescimento futuro dela pode ser financiado via endividamento, via dívida, e não sobre geração de caixa dela própria, ou seja, ela teria espaço para fazer uma distribuição maior no futuro, caso ela opte por se endividar mais, e a gente olhando aqui tem espaço no balanço para isso. Chegamos no último critério, a volatilidade dos dividendos. Fica bastante óbvia essa oscilação, né, em momentos de alta e de baixa.
Thiago, como é que você avalia esse critério? Neste meu quadro, eu sigo um certo critério, que eu costumo falar. Quando o dividendo vai para zero, a nota é zero. Não teve nenhum ano ali, desde 2013, que é quando a gente tem as informações de dividendo, que a empresa pagou zero de dividendo. De fato, ela pagou pouco dividendo lá em 2018, teve uma queda brusca lá de 2014 para 2015 e ficou ali alguns anos distribuindo dividendos menores do que pagava no passado, lá em 2013, 2014. Mas em nenhum momento foi para zero. E agora está voltando a crescer novamente os dividendos aos pouquinhos. Então eu vou dar meia estrela. Ótimo, estou bem alinhado com isso, Thiago. Então vamos recapitular aqui. São 4,5 de 5 estrelas, uma nota excelente aqui para a CEMIG. Pessoal, e olha só o ranking. E veja só a posição da CEMIG, uma posição muito boa nesse ranking. Mas tão importante quanto os dividendos passados é olhar um pouquinho para frente, olhar as expectativas. E aqui no Status Invest, para quem tem o plano Forecast, a gente consegue ver o que os analistas estão projetando para os próximos anos, não somente de dividendos, mas também de resultados. E olha só, ali o João, que é um assinante assíduo do plano Forecast, ele consegue ver ali, ó, João, vou pedir até para você grifar. Em 2024, ou seja, esse ano a expectativa é ir para 9%, ano que vem para 8,3% e depois para 7,3%. E o que a gente pode ver ali embaixo, no LPA, né, no lucro por ação, é que a tendência é que o lucro tenha uma pequena queda, 1,60 para esse ano, 1,58 e 1,49. Isso é o lucro por ação, o lucro deve cair ao longo dos próximos anos um pouquinho aí na opinião dos analistas, e também o dividendo, que é uma proporção disso, tende a ter uma pequena queda, ainda um dividendo bom, porém os analistas não estão projetando um dividendo tão bom quanto a empresa teve nos últimos 12 meses. E pessoal, olha só que legal, a Status Invest está dando um ano de plano Forecast para quem clicar nesse link, e ainda vai ganhar um atendimento de um especialista. Fala lá com um especialista, vocês vão ganhar um ano de plano Forecast. Eu uso ele praticamente todos os dias. Você também usa, João? Uso tanto o plano Forecast quanto também essa assessoria do Status Invest, Thiago. Beleza, eu vou botar o link aqui abaixo na descrição para quem quiser baixar aí, ter acesso a um ano do plano Forecast, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo grande.